Bênçãos, vocês que é de escorpião, escorpiano, escorpiana, chegou a vez do signo de escorpião, previsões para o mês de novembro. Vamos aqui, estou aqui com os cristais. Farei as previsões com os cristais e depois com as cartas de tarô, tá bom? Lembrando para você que esta daqui é uma previsão se baseando na energia coletiva, que é a energia do signo, ou seja, é o coletivo, é muita gente do mesmo signo, por isso pode ser que uma ou outra mensagem não faça sentido para você aí na sua vida, não toque no seu coração, tá bom? Mas você entenda que se não é para você, é para uma outra pessoa deste signo, tudo bem? Outra coisa, se você quiser uma previsão muito mais profunda, muito mais completa, muito mais específica sobre a sua vida, eu te aconselho, te oriento uma consulta particular, tá? Principalmente aí nós já estamos terminando o ano. Quem sabe a gente já não vê o que vai vir de bom para você no próximo ano, como que vai ser a energia do próximo ano. Ótimo momento para a gente fazer uma consulta, para a gente ver essa virada de ano aí para você e ver o que vai ter de diferente para o próximo ano, hein? Bom, vamos às previsões. É só você, para você fazer uma consulta comigo, é só você acessar o meu site. Então, aqui na descrição tem o link. Você clica lá, vai até o site, lá já tem as descrições das consultas. Você vê qual consulta te interessa e por lá você já faz o agendamento, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, tá saindo para muitos signos aqui. Eu diria aqui que para uma parte, primeiro, vamos começar por notícias boas, não é? Para uma parte das pessoas do signo de escorpião, você vai ter sorte com jogos de azar. Você vai ter sorte com ganho de dinheiro no mês de novembro, tá bom? Tenho certeza aí que uma parte das pessoas do signo de escorpião vai conseguir aí ter rendimentos e lucros através da sua fezinha. Então faz aí uma aposta, os números aí que tiver à cabeça, se você sonhar com algum número, se você tiver intuição sobre algum número, entende coisas assim, joga lá, aposta, também está mais favorável para você. Às vezes, por exemplo, esses bingos, esses jogos, às vezes pessoas que gostam de apostar em praças, coisas assim, ou seja, você tem mais facilidade para ganhar dinheiro por meio dessas questões, por meio de jogos de azar, tudo bem? Você também tem uma grande oportunidade aí para melhorar a sua vida financeira, tá? Aproveita essa energia, mas você melhora através da espiritualidade. Eu vejo aqui uma parte de vocês aí recebendo boas energias do universo para poder direcionar para a área financeira, para ter mais abertura financeira, para ter mais prosperidade. Se não tem prosperidade, para atrair a prosperidade, mas eu vejo aí mais facilidade para o seu signo neste mês, tá bom? Eu vejo você com tendência, no lado amoroso, você tem uma certa tendência a agir com um pouco de emotividade, pode ser que você se sinta um pouco mais carente, né? Pode ser que você se sinta... Signo de escorpião, geralmente já é um signo, a gente fala assim que a maior parte das pessoas do signo de escorpião costumam ser possessivas, né? Porque são muito intensas e profundas na relação. E eu vejo que você vai estar mais ainda no mês de novembro. Cuidado para não dar aí muita força para o ciúme, para prender muito. Às vezes a pessoa amada, no caso de você já ter alguém, às vezes ela não se sente um pouco presa por você. Às vezes eu sei que você nem percebe, às vezes eu sei que você faz isso naturalmente, mas dependendo do signo da outra pessoa, pode gerar algum desconforto, principalmente se for signo de terra, tá? Agora vamos lá. Você que é do signo de escorpião, você tem essa questão, tá? Eu vejo assim que a sua... E você vai estar com os sentimentos e os pensamentos muito voltados para a área amorosa e muito voltados, sabe, como se fosse um novembro assim que você vai pensar mais na outra pessoa,
sabe, que você vai pensar mais em criar alguma coisa diferente, às vezes quer fazer alguma festa, às vezes quer fazer um jantarzinho a dois, alguma coisa mais romântica, às vezes alguma viagem, sabe? Eu vejo você querendo planejar alguma coisa de diferente para renovar o seu setor amoroso, né? Justamente por conta de você movimentar isso, eu estou falando no mês de novembro, né? Por conta de você movimentar muito aí as emoções na sua vida no mês de novembro. Então você vai estar mais com vontade de mais interação, com vontade de mais experiência, de desenvolver até um pouco aquele ar de romance dentro da relação, tá bom? Bom, você conta aí, você, nisso tudo, tá? Você tem uma certa tendência a trabalhar, vamos dizer assim, a agir de uma forma muito programada, vamos dizer assim, né? Você tem uma tendência a pensar muito dentro da casinha, a pensar... O que eu quero dizer com pensar muito dentro da casinha? A pensar muito nas mesmas questões, a ter o pensamento martelado muito nas mesmas questões, sobre as mesmas áreas, referente às mesmas coisas para realizar na sua vida, né? Então só presta um pouco de atenção para você não se fixar muito nisso, para você não se direcionar muito nisso, para você não determinar muito isso e acabar aí se tornando uma pessoa um pouco mais possessiva e um pouco mais considerada pela outra pessoa desse jeito, né? Como uma pessoa que está sendo muito mais intensa do que de costume, tá bom? Agora, aproveita essa época, tá bom? Para você, então, gerar coisas diferentes dentro dessas áreas que eu te disse. Mas a questão que fica mais em alerta é essa, tá? Eu vejo para você que você vai ter mais capacidade de poder de atração, tá? Por isso essa abertura financeira para você na sua vida. E essa abertura nessa questão, nessa área da sua vida aí, você precisa aproveitar essa energia espiritual. Faça alguma coisa diferente, sabe? Às vezes faça um jejum ou faça uma promessa, que você vai ter muito mais chance de ser atendida, de ser atendido pela espiritualidade. Óbvio, não peça nada que seja exorbitante, que seja quase que impossível, né? Peça coisas que sejam alcançáveis, que tenham um certo nível de dificuldade, mas que sejam alcançáveis, para a espiritualidade te ajudar. Porque você vai estar mais energizado, você vai estar assim, é como se a sua estrela brilhasse nesse dia. Quem me acompanha aí nas previsões diárias, quando sai aquela carta da estrelinha, da estrela, eu falo assim, olha, faça um pedido que neste dia a estrela está brilhando para você. É só você fazer o pedido que com fé você receberá. Traduzindo, é como se tivesse saído aqui nos cristais a carta da estrela para você, tá bom? É como se eu estivesse dizendo assim, ó, sua estrela tá para brilhar e você só precisa canalizar essa energia. E a abertura vem muito mais para o setor financeiro, tá? E um pouquinho para o setor familiar, tá? Mas muito mais para o setor financeiro, tá bom? Vamos ver aqui. Agora aprofundar com as cartas de tarô para ver o que reserva mais especificamente para você, escorpiano e escorpiana. Vamos lá. Olha só, teve uma questão aqui no trabalho que eu não cheguei a te falar, não é? Mas no trabalho você tem tendência a criar um pouquinho de encrenca. Quando eu digo criar um pouquinho de encrenca, se você trabalha, você tem tendência aí a ter alguma desavença com alguém ao longo do mês de novembro, tá? Então toma um pouco mais de cuidado. Pode ser, dependendo de qual seja a sua área profissional, pode ser que você tenha um pouco de encrenca ou com alguém dentro do serviço, ou caso você entre muito em contato com clientes, você pode ter encrenca com algum cliente, tá bom? Então presta muito mais atenção, tá? E eu diria aqui para você, porque confirma aqui com as cartas, na segunda semana de novembro, a possibilidade de às vezes você ter, para quem trabalha, se você tem clientes, coisas assim, às vezes algum distanciamento, o afastamento de às vezes de algum cliente ou de alguma empresa parceira,
por conta de algum desconforto que foi gerado dentro dessa relação, de algum desentendimento, de alguma falta de combinação de ideias, vamos dizer assim, tá bom? Mas eu vejo que a situação é só realmente na segunda semana do mês de novembro que a situação se apresenta um pouquinho mais tensa, porque eu vejo os caminhos para você, como eu disse, na área profissional, tem essa questão, mas você tem caminhos muito abertos na área financeira, né? E você precisa observar aqui para você aproveitar a energia de muita concretização, de muita materialização de coisas na área profissional, tá? Vejo pessoas que lidem com a área mais criativa, com a área da arte, com a área da estética ou com a área da beleza também. Você vai ter mais produtividade na primeira semana, um movimento mais forte na primeira semana, tá bom? Pessoas que lidem com a área de comida, às vezes é dono de restaurante, ou às vezes tem supermercado, ou às vezes lanchonete, pizzaria, coisas assim. O movimento pode ser que esteja mais forte para você aqui na terceira semana do mês, tá? Caso você trabalhe com área, eu não costumo fazer previsões desse jeito, mas está me vindo muito intuitivamente. Caso você trabalhe com áreas ligadas a transporte, transportadoras, às vezes você é caminhoneiro, às vezes você trabalha em ônibus, motorista de ônibus, ou táxi, Uber, ou transportadoras, coisas assim, às vezes você tem uma empresa transportadora, você vai ter mais movimento na última semana do mês, tá bom? Agora, eu vejo para vocês que trabalham um mês que, no geral, tem tendência a ser muito produtivo, só tem essa questão, essa energia mais tensa na segunda semana do mês de novembro, muito provavelmente, tá? Pode ser que tenha uma variação aí de tempo com uma ou outra pessoa do signo de Escorpião, mas na grande maioria das pessoas vai ser na segunda semana do mês de novembro, tá? Inclusive, cuidado com perdas de lucros e rendimentos dentro do seu setor profissional. Se você não trabalha, excelente momento para você trabalhar, hein? Tá? Só toma cuidado para você não acabar entrando em conflito, às vezes se você for participar de alguma entrevista, principalmente ali se for na segunda semana, cuidado para você mesmo não acabar entregando os pontos dentro ali da entrevista com as suas atitudes, tá bom? Agora, você tem uma grande força aí da espiritualidade para você conseguir apoio aí para ter um serviço. É como eu disse, a espiritualidade vai te auxiliar muito mais aí na sua vida no mês de novembro, tudo bem? Bom, de modo geral é isso. Para quem não trabalha, situação financeira tem perspectivas de melhora, tá? E melhora por meio desse emprego que surge aí para você. Eu não vejo como um emprego ruim financeiramente, tá? Talvez não seja aquilo que você espera, aquilo que você tanto queira, mas eu vejo como se você conseguisse, como se fosse um emprego que pelo menos para as questões mais importantes da sua vida, ele serve, ele supre as suas necessidades, tá bom? Então presta atenção aí que você tem grandes possibilidades. Vamos já para o setor do amor, hein? Setor do amor. Eu falei muito ali no comecinho o amor para quem se relaciona, né, querendo aprofundar, sendo um pouco mais carente. Para quem não se relaciona, você vai estar muito mais carente, né, no mês de novembro, você vai querer se relacionar, você vai querer criar caminhos e situações. Um pouco de atenção, agora aqui pelas cartas fala que você tem a tendência no mês de novembro, novamente aí saiu para confirmar mesmo, né? A intuição aqui não falha, é para confirmar mesmo. Porque já saiu aqui com as cartas, eu intuí aqui no começo da leitura, saiu alguns cristais, mas eu intuí aqui que você poderia ser um pouco possessivo dentro da relação, e aqui já vem confirmando. Tá? Cuidado um pouco com a forma como você fala, como você se expressa. Às vezes você nem percebe, às vezes é uma coisa, uma característica própria da pessoa de Escorpião, às vezes cria uma situação e um clima que aparenta estar sendo possessivo, às vezes sufocando um pouco a outra pessoa. Eu não estou te julgando, eu não estou dizendo, não estou te condenando, não estou dizendo que você é uma pessoa horrível, você está destruindo a relação, você está oprimindo a pessoa, não estou falando isso.
Tô falando assim, que o seu comportamento, você tem uma tendência de cuidar mais por aquilo que é seu, né? Diz o ditado popular, e eu não quero julgar, mas diz o ditado popular que quem ama, cuida, não é? E é bem um ditado que reflete o seu momento. Só que você tem que ter um pouco mais de atenção, porque às vezes aquilo que você pensa que é um cuidado para outra pessoa pode parecer uma certa possessividade, um ciúme um pouco exagerado, ou um cuidado um pouco exagerado. E às vezes pode ser que ao longo do mês de novembro você sinta vontade, assim, de às vezes a pessoa não quer fazer uma coisa, e às vezes você pressiona a pessoa para fazer, ou às vezes você aperta, ou às vezes você fala assim, ó, eu queria isso na relação, ou é isso, ou então, sabe, às vezes algumas mulheres assim, ou você faz isso, ou então a gente se vê lá em casa, hein? Ou então a gente se vê lá, você vai ficar sem relação sexual, você vai ficar sem ganhar meus mimos, ou coisas assim. Eu estou só citando exemplos, fazendo suposições, tá bom? Não estou dizendo que seja especificamente o seu caso em particular, tá? Mas você tem tendência, assim, a fazer um jogo de cintura um pouco impositivo para outra pessoa, e a outra pessoa vai entender assim, vai se sentir um pouco desconfortante, e pode ser que com isso, principalmente com pessoas do elemento de ar e do elemento de fogo, pode ser que você gere um pouco de atrito e às vezes até um pouco de discussão da outra pessoa com a sua postura, tá? Então é melhor você ter uma postura mais branda, cuidado com as imposições que você faz dentro do relacionamento. Eu sei que às vezes você está um pouco de saco cheio, quer finalizar alguma coisa ou quer concretizar muito alguma coisa, às vezes a pessoa posterga, às vezes a pessoa enrola, e você quer bater o pé e falar que vamos fazer, que tem que ser feito. Mas vai um pouco com calma aí, dosa um pouco as suas palavras, tá bom? Para você não gerar situações conflitantes dentro da relação, principalmente com pessoas do signo do elemento ar e do elemento fogo, tá bom? Vamos aprofundar aqui a leitura. Se você se relaciona com alguém do elemento ar, quais são os signos no elemento ar? Libra, Gêmeos e Aquário. Se você se relaciona com alguém desses 3 signos, pode ser que você sinta, assim, que você quer que a pessoa realmente parece que ela é teimosa para você, né? Parece que você quer que ela faça uma coisa, ela fala que faz, ou às vezes finge que vai fazer, ou às vezes dá a entender que vai fazer, mas depois não faz, depois te enrola, depois posterga, depois fala que é para uma próxima vez, um próximo mês, uma próxima época, um próximo momento. E aí você fica com aquela situação de, poxa vida, ele falou que ia fazer, ele deu um sinal de que ia fazer, não fez, o que é isso, né? Eu vejo um pouco essa situação dentro da relação, e eu vejo um pouco assim como se você tivesse que ter mais maleabilidade, tá bom? Você vai estar passando por uma certa conturbação emocional, né? Então parece que você quer realizar muitas coisas, você quer finalizar, você já está assim, um pouco esgotado, um pouco no seu limite, né? E assim, se você, no caso, tiver recebido uma promessa da pessoa, aí você realmente vai estar ali com aquela sensação no mês de novembro de eu já não aguento mais, essa pessoa me prometeu, não faz, só fica me enrolando, fala que vai fazer, não vai fazer, fala que vai concretizar, não concretiza, né? Então, às vezes, um pouco essa sensação. A outra pessoa, ela é uma pessoa assim, no mês de novembro, ela vai ser uma pessoa assim, mais do momento, né? Então pode ser que você perceba até ela um pouco contraditória, às vezes fala uma coisa, às vezes fala outra, né? Porque ela vai mais pelo calor do momento e mais aquilo que convém a ela. Então nesse sentido você vai ter que rever essa relação e ver se compensa, se gosta, se você desgosta dessa relação, para você não gerar aí desconfortos e atritos, tá bom? Bom, agora vamos lá. Se você se relaciona, mas assim, eu vejo, não é que não exista sentimento, só voltando aqui, que se relaciona com o elemento ar, não é que não exista sentimento, e não é que não exista bem-querer, até existe, mas existe uma dessintonia aí dos compromissos e das coisas que vocês querem fazer, tá bom?
Então, vocês têm, assim, oportunidade de desenvolver emoções, de desenvolver, assim, atração sexual, tá? Mas primeiro tem que resolver isso, primeiro tem que acertar isso, primeiro tem que alinhar aí o que vocês pensam, o que vocês querem para o relacionamento. E você cuidado com a possessividade e com o ciúme. Se você se relaciona com alguém do elemento terra, Touro, Capricórnio e Virgem. Se você se relaciona com alguém desses elementos, presta atenção aqui, tá? A pessoa vai estar um pouco mais delicada e a pessoa vai estar um pouco mais sensível, tá? Não é de rotina, geralmente pessoas do elemento terra são um pouco mais fortes e separam muito bem, geralmente, a emoção das coisas que tem que fazer, mas neste mês, por N motivos, vai estar mais sensível com relação a você. Então, presta atenção aí para você não acabar decepcionando essa pessoa, para essa pessoa acabar não ficando descontente com você e, às vezes, aí sim gerar uma situação um pouco desgastante dentro da relação. Mas eu vejo essa pessoa, ela assim, com as pessoas do elemento terra, você já vai conseguir ter mais atuação, sabe? Pelo menos elas vão estar num período de mais sinceridade e vão ser mais proativas dentro da relação para poder transformar e movimentar as coisas dentro da relação, né? Então é provável assim que você tenha que se esforçar, que você tenha que ficar um pouquinho ali na orelha, falar um pouquinho mais, mas a pessoa, no final das contas, ela acata um pouco as suas vontades, e você com você em relação a ela, eu até vejo uma relação mais sadia, e você conseguindo ter mais deleite, mais aproveitamento, você conseguindo ter mais engajamento com essa pessoa, tá bom? Pode ser aqui, ao longo do mês de novembro, que ela te dê algum motivo para você sentir ciúme, não é? Porque aqui me revela aqui como se ela, às vezes, assim, fizesse alguma coisa que você ficasse um pouco enciumado, às vezes alguma coisa assim que não deveria ser feito, né? Dando alguma brecha ou alguma bola para alguma outra pessoa, mas eu ainda não vejo, na maior parte das pessoas do signo Escorpião, ainda não vejo uma traição para vocês, tá? Só tome um pouquinho de seus alertas aí, mas tomem cuidado para não ser muito possessivo e não passar por uma pessoa ciumenta aos olhos da outra pessoa, tá bom? Se você se relaciona com alguém do elemento água, vamos lá, você é do elemento água, Escorpião, temos também peixes e temos também câncer, vamos lá. Bom, se você se relaciona com alguém do elemento água, em exceção do signo de Escorpião, porque aí vai ser quase guerra, não é? Quase um quer uma coisa, outro quer outra, um quer passar por cima do outro, um quer resolver uma coisa, outro quer resolver outra. E ai, que Deus nos acuda. Porque realmente, se você escolher uma relação de escorpião com escorpião, realmente é porque você é uma guerreira, um guerreiro. Porque dois signos de personalidade geralmente muito forte, não é? E pode ser que vocês, assim, sintam a relação um pouco difícil no mês de novembro, mas aí vai depender da sua capacidade, do quanto você está disposto a persistir dentro desse relacionamento, não é? Que a gente, com força, disposição, fé e paciência, a gente move montanhas dentro da relação, né? Agora, com relação às pessoas do signo de câncer, do signo de peixes, tenha um pouco mais de paciência com elas, tá? Pode ser que você faça cobranças, que você peça coisas para essas pessoas e elas demorem um pouco para resolver, ou às vezes resolvam para depois do mês de novembro, né? Muitas delas têm a tendência para resolver ou no finalzinho de novembro ou depois de novembro. Mas tem um pouco mais de atenção quanto a isso. Eu vejo que com elas você consegue desenvolver um relacionamento melhor, com elas elas conseguirão te entender mais e melhor, elas vão até tentar se esforçar dentro da relação para você se sintonizarem mais. A única questão é que você precisa entender que elas vão estar num ritmo mais lento, tá? Com questão a prazeres, deleites e satisfação, tá? Eu vejo ainda você vai ter que ser mais inquisitivo, e aqui vale para você, tanto com relação às pessoas do elemento
de água com as pessoas do elemento de ar também. Você vai ter que ser mais inquisitivo na relação. Então, às vezes, se você quiser mais rally-rola, se você quiser mais emoção, se você quiser mais calor na relação, é você que vai ter que fazer por dônio, é você que vai ter que dar aí os passinhos na relação, é você que vai ter que espetar um pouquinho a outra pessoa para ver se ela pula aí, se ela se mexe, se ela age mais, porque essa é a tendência aí para você, tudo bem? Então vamos lá. Agora, se você se relaciona com alguém do elemento fogo, tá? Lembrando, quais são os signos do elemento fogo? A gente tem Sagitário, a gente tem Áries e a gente tem Leão. Se você se relaciona com algum desses 3 signos, lembre-se, tá bom? Você pode sentir que a pessoa tá um pouco... A pessoa faz pouco caso de você. Vou falar na lata para você aqui hoje, hein? A pessoa, em alguns momentos do mês de novembro, pode ser que você sinta que ela faz pouco caso de você, tá bom? Presta só um pouco de atenção para então você não gerar aí dentro da relação uma sensação de como se você tem que ficar correndo atrás da pessoa, como se você tem que ficar falando, ó, fulano, faça isso, fulano, ciclano, faça isso, ciclano. Betano, mas não é possível que você não enxerga isso. Faça isso. Entendeu? Porque eu vejo assim na sensação de como se você tivesse que buscar as situações, os momentos, as ocasiões, para você realmente fazer acontecer e movimentar a relação. É como se a outra pessoa, como se ela precisasse ainda um pouco mais do seu movimento, das suas atitudes, da sua palavra. E aqui sim, no signo de fogo, eu vejo que aí, aqui sim você vai ter que ter um pouco mais de pulso firme com as pessoas do elemento fogo. Não vai ser fácil, porque as pessoas do elemento fogo não são pessoas fáceis, geralmente, né? Mas tenta aí fazer as coisas, porque parece que elas vão estar um pouco mais ovelha desgarrada, sabe? Como se você tivesse que ficar chamando a atenção um pouco. Diria até que de todos os elementos, o elemento que pode ser que provoque mais esse seu lado ciumento e possessivo seja a pessoa do elemento fogo, tá? Que parece que às vezes vai querer sair um pouco, né? Às vezes você fala assim, fulano às vezes demorar um pouquinho para chegar, você fala, onde que essa pessoa tá? Não me deu explicação. Ou às vezes onde essa pessoa foi, que é isso, né? Eu vejo assim algumas pessoas do signo de Escorpião passando por essa sensação com as pessoas do elemento fogo, tá bom? Mas fora isso, é o que eu disse, você vai ter que ter punhos mais firmes aí na relação para trabalhar melhor o aspecto da relação com o elemento fogo. Eu te indico aqui, a gente poderia até ver às vezes algum trabalho espiritual para fazer nesse sentido, né? Mas aí trabalhos espirituais eu teria que te indicar em consulta particular. Então, caso você queira, acessa lá o site aqui na descrição, você agenda a consulta e a gente vê mais as coisas na sua vida para ver o que pode fazer para melhorar, tudo bem? De qualquer modo, tá? Eu vejo aqui para você que algumas coisas que você pode fazer. Vou dar algumas dicas em geral aqui para todas as pessoas do signo de Escorpião, independente de qual pessoa que você se relaciona, tá? Para você tentar movimentar mais a relação aí em âmbito sexual, pega um incenso da Dama da Noite, se puder acender no quarto aí, acende, se a pessoa não gostar um pouco do cheiro, da fragrância, às vezes você pode acender o rechô, que é como se fosse um componentezinho que esquenta, que você coloca a essência e evapora e fica no ar aquela essência da Dama da Noite, não importa, não precisa ser necessariamente aquela fumaça, você pode fazer assim, não é? Ou também você pode pegar, não é, um pouco de incenso, acender o incenso depois que você tomar banho, passa ele 6 vezes ao redor do corpo, assim com ele aceso, e depois vai direto para a cama para você atrair mais o amor. Você pode fazer isso muito fortemente em lua cheia, se não tiver, ou então em uma segunda-feira ou em uma sexta-feira entre 21 e 22 horas, tá? Não é muito aconselhável fazer isso na época de lua minguante, tudo bem? Ou lua cheia, lua nova não pode fazer, lua crescente também pode fazer. O mais ideal é a lua cheia. E se cair a lua cheia na segunda ou na sexta-feira, não hesite em fazer então essa simpatia. Você também pode fazer um banho, toma um banho de rosas aí,
rosas vermelhas, para atrair mais a relação, para vocês se sintonizarem, para gerar mais química entre vocês. E daí adiante vocês se sintonizarem mais com aquilo que vocês precisam aí para desenvolver no mês de novembro, tá bom? Essas são algumas dicas. Se você quiser coisas mais profundas, mais específicas, mais fortes, é só por meio de consulta mesmo, tá bom? Mas ficam aí as dicas de coração, eu espero ter te ajudado, fui sincero aí para você. Sabendo disso, já passei aqui as dicas para você melhorar sua relação, né? Então, o que adianta você falar coisas lindas que não ocorrerão? É melhor te falar a realidade, que você saber da realidade, você sabe o que você precisa fazer, tá? Então eu te desejo muita paz, muito sucesso, muito amor, muita felicidade na sua vida e bênçãos. Só quero te dar um alertinha, tá? Horóscopo diário todos os dias com muitas dicas para você, você me encontra aqui. Então dicas de ervas, de banhos, eu falo sobre o planeta regente do dia, a carta regente do dia para o seu signo, eu falo sobre a cor melhor, o cristal melhor, enfim, dou muitas dicas, até números mais favoráveis eu passo para você. Então, fique atento e deixa seu likezinho aí, bênçãos para o seu mês de novembro, até a próxima, até as próximas previsões.